gente bonita! Vamos à costura da nossa blusinha? Então vamos. Esse tecido que eu escolhi para fazer a blusinha é um crepe boucle ou crepe boublé. Mas vocês podem usar viscose, vocês podem usar cetim. Tem vários outros tipos de tecidos que vocês podem estar usando aí para essa blusinha, tá? Se ele for fluido, levezinho, você vai poder usar para fazer essa blusa. Nós vamos precisar de tesouras, giz, que é esse aí que eu estou mostrando para vocês, podem ser o que vocês tiverem, tá? O nosso molde, nosso tecido e vamos lá o nosso plano de corte. Também usamos alfinete, muitos alfinetes. Vamos dobrar ali no sentido do fio do nosso tecido, ou seja, do urdume, da orelha, né? E aí eu vou medir direitinho para ver se eu dobrei certinho, porque esses tecidos molinhos, a gente tem dificuldade de fazer uma dobra bem certinha assim, só no olhômetro, tá? Aí eu gosto de medir para não acontecer da roupa ficar torta ou torcida, isso ajuda muito. Então eu venho ali na dobra do tecido já cortando, marcando ali os piques, deixando com margem de costura de 1 centímetro, em todo o contorno, inclusive embaixo ali na bainha, porque eu vou querer fazer uma bainha de lenço, então eu só preciso de 1 centímetro, 1 centímetro, 0,2, 1,2 centímetros, né? Que é só para deixar uma folguinha, para ficar melhor, para a gente trabalhar ali com a rebarba do tecido que fica. Vamos para as costas agora, que também é na dobra do tecido. Vamos alfinetar tudo direitinho. Também cortar com margem de 1 centímetro para a costura. E aí, ó, eu vou cortar onde vai ser a fendinha das costas, que é aquele detalhezinho que eu falei que gosto de fazer nessas blusinhas, que eu acho que fica bem delicadinho, fica um acabamento bonito. Essas aí são as limpezas que eu decidi colocar na blusa. Eu decidi fazer assim, mas existem vários outros tipos de acabamento que a gente pode estar fazendo, tá? Poderia estar fazendo só com revel no decote e com viés nos decotes no restante. Mas eu decidi fazer com essa limpeza, tá? Com esse revel maiorzinho, né? Eu acho que fica bem bonito, a roupa fica bem acabada. E inclusive se fosse uma roupa, um tecido mais claro, ficaria perfeito, porque aí cobre a transparência na parte da frente, fica bem bonito. Essa aí é a limpezinha das costas. Margem de 1 centímetro sempre. Eu também deixei margem de costura de 1 centímetro na parte de baixo da limpeza, porque eu fiquei na dúvida se eu queria fazer bainha, se não, se queria só passar overlock, então eu preferi deixar a margenzinha de 1 centímetro. Não vai atrapalhar em nada, tá? Ó, essa daí são as manguinhas, a parte menor. Com relação à manguinha, é aquilo que eu falei pra vocês. Quanto maior espaço na abertura na hora de modelar, mais godezinho ela vai ficar. A minha eu deixei bem suavezinho, tá? Com um pouquinho, vai ficar mais suavezinha um pouquinho do que a foto. Porém, é sempre esse esquema que utiliza. Quanto mais você abre os gomos que você traçou na manga, mais godê ela vai ficar. Então, isso aí quem decide é você. Ok? Na hora da sua interpretação. Essa hora aí é importante vocês observarem com cuidado, que é a parte que eu vou ensinar vocês a cortarem o viés. Então, eu coloquei a orelha encostada a mim, tá vendo? Tá na beirinha da mesa. E vou dobrar o tecido num ângulo de 45 graus do fio. Observem que a mesa, ela faz a mesa e o tecido como se tivesse um quadrado inteiro, ó. A ponta de lá formando um quadrado. Com partes iguais, obviamente. E depois eu dobro ele ao meio e vou achar ali o meu ângulo de 45 graus. Coloquei ele bem próximo a mim ali, ó, para facilitar a colocação do moldezinho que eu fiz do meu viés, da minha tirinha de viés. Vou alfinetar tudo. Essa parte eu poderia também fazer direto no tecido, riscar, né, a largurinha do meu viés com giz e depois passar
uma reta, uma régua indicando ali a largura e todo o comprimento da minha tirinha. Eu gosto sempre de trabalhar com a minha tirinha bem comprida, o mais longa que eu conseguir no tecido. Mas é claro que a gente vai gastar um pouco mais de tecido. Quanto maior for a tirinha, mais tecido a gente vai gastar, porque o viés ele gasta muito tecido. Observem que eu vou tirar 2 tirinhas ali e olha o tanto que me sobrou ali de tecido, de espaço ali de tecido. Mas façam a 45 graus do fio, porque se vocês quiserem enganar e fazer com outra medida, de outra forma, o efeito do viés não sai perfeito, ele fica todo torcido, fica horrorosa a peça. Não corte no fio reto, não corte na trama do tecido, porque só serve para trabalhar assim com a malha, tá? Com a malha vocês podem trabalhar na trama, algumas malhas a gente consegue trabalhar no contrafio, no sentido do fio, tá? Mas não funciona para tecido plano. Vamos à costura agora. Vamos começar pelas manguinhas, que a gente vai trabalhar ali bainha de lenço. Então, nós vamos trocar a sapatilha comum da máquina reta e vamos colocar essa sapatilha de pesponto. Não significa que vocês tenham que ter essa sapatilha, tá? Mas eu vou ensinar a fazer assim, porque de repente vocês têm mais facilidade, porque tem algumas pessoas que têm muita dificuldade de fazer bainha de lenço. Então essa sapatilha de pesponto, ela tem um ladinho. O ladinho maiorzinho dela é esse ladinho que tá pro lado direito da gente aí, ó, no vídeo. Eu vou dobrar 1 centímetro, 0,8 milímetros, tá? Pra gente poder fazer essa primeira dobra. Podem dobrar sim, porque a gente deixou espaço para isso, ok? Então, e quanto maior for a dobra, ou assim, no máximo é essa daí que eu tô mostrando para vocês. É melhor para você trabalhar. Então, não fique preocupado que, eu tô gastando tecido, ou, é muito tecido para dentro. Não, isso vai facilitar na hora de você cortar a rebarba do tecido. Então, quanto maiorzinho for, vai ser melhor para você trabalhar. E o efeito visual depois da bainha de lenço vai ser muito melhor, muito mais bonito, tá? Você vai trabalhar com perfeição. Então a gente vai fazendo assim, ó, vai dobrando a primeira bainha. Lembre-se de casar a peça, tá? Porque as mangas estão em pares. Você vai dobrando esse tecido, vejam lá atrás da máquina, ó, como é que fica. E essa sapatilha de pesponto, ela tem uma margenzinha de 2 milímetros e fica bem na beiradinha, fica bem bonito mesmo. Essa daí é a manga maior, que vem por baixo. E a gente vai fazer a mesma coisa, vamos fazer uma bainha de lenço ali nela. Vai dobrar a pontinha. Vou correr com o vídeo para não ficar muito longo. Ó, vai dobrando direitinho até o final. Mesma coisa do outro lado, lembrando de casar. Com bastante cuidado. A parte de baixo eu também vou fazer a bainha da blusa, né? Do comprimento da blusa. Eu vou fazer também bainha de lenço, só que eu já vou mostrar a vocês como que se faz com a bainha, com a sapatilha comum. Eu tenho mais habilidade de fazer com a comum do que fazer com essa sapatilha de pesponto. Mas para alguns casos, essa sapatilha facilita muito e adianta muito o processo, tá? Ó, agora eu venho com uma tesourinha, tirando essa rebarba, esse excesso de tecido, bem próximo à costura que eu fiz, bem próximo mesmo. Vocês podem juntar ou aproximar bastante ali da primeira costura que fizemos. E você vem cortando, cuidado para não cortar o tecido e cuidado para você também não cortar os pontos da costura. Tem que ficar próximo, bem rente à costura, mas com cuidado para não cortar os pontos, tá? Senão vai dar tudo errado, vocês vão ter que fazer de novo, aí a roupa vai ficar menor, a peça. Aí eu gosto de deixar ele emendadinho assim, como vocês estão vendo. Eu sempre procuro fazer as minhas peças de bainha de lenço sempre unidas assim. No caso de serem pecinhas miúdas, né? Aí eu sempre deixo juntinho, com uma correntezinha de ponto,
para facilitar até na pegada da máquina, no início da bainha. Então vocês vêm fazendo isso, olha lá, pronto. Aí eu vou aproximar para vocês verem. Tomara que dê para vocês enxergarem direitinho a primeira bainha. Olha que coisa legal e bonita, gente. Fica fantástico, fica bem na pontinha, fica bem na beiradinha. É claro que isso aí precisa de um pouco de habilidade. Na máquina caseira, eu não tenho certeza se vocês vão conseguir fazer tão encostadinho, porque ela meio balança um pouquinho, né? Não é tão firme quanto a máquina industrial. Eu trabalhei muito em máquina caseira e sei como isso funciona, tá? E o resultado para máquinas industriais, esse tipo de acabamento é fantástico e a roupa fica muito melhor, mas não significa que vocês não possam fazer também. Então, ó, a gente vai dobrando exatamente na mesma medida da dobra que fizemos a primeira bainha, ou seja, o que nós gastamos ali para dobrar, aqueles 2 milímetros só que utilizamos para a primeira bainha, a gente vai virar novamente e a outra costura que virar em cima dessa terá que ser exatamente em cima da primeira. Quanto mais em cima da costura vocês fizerem a bainha de lenço, com mais perfeição ela vai ficar na peça e assim, vocês vão dar um show de bainha de lenço. Nós temos bastante prática com isso, por trabalhar com roupa de grife, né, com facção, então eram muitas quantidades de peças, muito volume de peças, assim, 1.600 peças, 700, 800 peças, cada produção vinha com uma quantidade diferente, mas na maioria das peças nós trabalhávamos com bainha de lenço e a gente tem assim muita prática em fazer bainha de lenço, até porque a gente precisava ter agilidade no processo. Então vocês podem seguir isso aí que eu estou ensinando, porque é o correto a se fazer, tá? O resultado é fantástico. Vocês vão brilhar aí, com certeza. Tá vendo? A gente vem, ó, virando. Acabamos ali. Olha, gente, que linda que fica a nossa bainha. E ela dá esse arzinho aí, olha, de godê, que fica muito fofo na peça. Muito lindo. Depois a gente vai com ferro, tá? Porque passadoria e costura são duas coisas que andam juntas, de mãos dadas e não se separam jamais. Então, jamais façam uma peça ou entreguem uma peça a um cliente sem utilizar do benefício da passadoria, tá, gente? Não se esqueçam disso, jamais. Agora a gente vai unir as duas manguinhas. Vamos juntar para poder dar continuidade aí ao processo da montagem da manga. Vou colocar a minha sapatilha comum, que agora eu não preciso mais daquela, por hora, né? Põe minha sapatilha comum. Os meus piques, que são os recadinhos que eu deixo na peça, eu sempre ensino isso a vocês nos vídeos, que ó, os piques são funcionais na peça. São eles que vão determinar, orientar a gente os caminhos da sequência da montagem das peças, tá? Não se esqueçam disso. Então eles vão me orientar ali qual peça casa com qual. Até para a peça não ficar torta, não ficar uma parte maior do que a outra, eu venho casando os piques e venho definindo ali o esquema de montagem das peças. Olha que fofinho, gente, que fica. Olha, essa é a nossa manguinha, tá? Poderia ficar com mais volume, o quanto maior fosse o volume que eu quisesse colocar. Isso vai depender da interpretação e daquela forma que eu já expliquei para vocês, que é só abrir os gominhos. Quanto mais abre, mais volume dá no nosso babado. Ok? Até o próximo vídeo! A segunda parte da montagem. Fiquem com Deus. Beijão!